Olá! Hoje a gente vai desvendar um assunto que para muita gente parece um bicho de sete cabeças, mas que é fundamental para a economia brasileira: os contratos futuros de dólar. Então vamos mergulhar nisso e entender como esse mercado realmente funciona na prática. Bom, para começar, vamos pensar no dólar como um grande quebra-cabeça. A cotação dele sobe, desce, muda todo dia, e essas peças se movendo acabam afetando a vida de todo mundo aqui no Brasil, sabe? Desde as maiores empresas até o preço do nosso cafezinho. E aí vem a pergunta que não quer calar. Mas por que a taxa de câmbio do dólar importa tanto assim? Pensa só. Para uma empresa que importa matéria-prima ou para outra que exporta seus produtos, essa variação pode ser a diferença entre ter lucro ou prejuízo. É justamente essa incerteza toda que cria a necessidade de ter uma ferramenta para gerenciar esse risco. E essa ferramenta que nos leva para a próxima parte da nossa conversa, uma aposta no futuro. Mas calma, não é no sentido de jogo de azar, tá? É mais como um acordo bem calculado sobre qual vai ser o preço do dólar numa data lá na frente. É aí que os contratos futuros entram em cena. Tá, mas o que é exatamente um contrato futuro? A melhor forma de entender é pensar nele como uma encomenda. É como se a gente fechasse um acordo hoje para comprar ou vender uma quantidade de dólares por um preço já combinado, só que a entrega mesmo só vai acontecer lá no futuro. É uma forma de travar o preço e se proteger dessas flutuações. Aqui no Brasil, esses contratos são todos negociados na B3, a nossa bolsa, e eles servem para duas coisas principais. A primeira é proteção, o que o mercado chama de hedge. Pensa numa empresa importadora que precisa garantir o preço do dólar por uma compra futura. Isso é hedge. A segunda é especulação. Nesse caso, os operadores não estão protegendo uma operação, eles estão buscando lucrar com as próprias oscilações de preço, apostando se a moda vai subir ou descer. Agora, uma coisa bem interessante é que existem dois tipos principais de contrato. Tem o contrato padrão, o dolo, que é mais voltado para operações gigantescas, e tem também o mini contrato, o WDO. Esse foi criado justamente para investidores de varejo, pessoas físicas, tornando o acesso a esse mercado bem mais democrático. E só para a gente ter uma noção da escala, 50 mil dólares. Esse é o valor nominal de um único contrato padrão, o DOL. Isso ajuda a gente a entender porque o mini contrato, que tem um valor bem menor, acabou se tornando tão popular, né? Certo. Agora que a gente já sabe o que são e para que servem, vamos entender as regras do jogo. Afinal, como é que esses contratos funcionam na prática? Quais são os mecanismos que garantem que tudo vai correr bem? A primeira regra, e talvez a mais fundamental, é a margem de garantia. É basicamente um depósito de segurança. Antes de começar a operar, é preciso depositar um valor, que pode ser em dinheiro ou outros ativos, para garantir que vai ter como cobrir qualquer perda. É o que dá segurança para todo o sistema. E aqui a gente chega no coração de tudo, o ajuste diário. Como diz aqui na tela, todo santo dia os contratos são ajustados. Isso significa que, dependendo da variação do preço, entra ou sai dinheiro da conta do investidor, de forma automática. Ou seja, os lucros e prejuízos não ficam esperando o vencimento do contrato, não. Eles acontecem todos os dias. Vamos para um exemplo prático para ficar mais claro. Imagina que alguém comprou um mini contrato quando o dólar estava, digamos, R$ 5. Se no fim do dia o preço de ajuste do mercado for para R$ 5,05, essa pessoa teve um lucro de 5 centavos por dólar. E esse valor já é creditado na conta de margem dela. O lucro do dia já está no bolso. E claro, o contrário é verdadeiro. No mesmo exemplo, se o mercado fechar o dia com o dólar a R$ 4,95, quem comprou a R$ 5 vai ter uma perda de 5 centavos por dólar. E esse valor é debitado da conta. Esse acerto diário de contas é o que garante a solidez do mercado, evitando que as perdas virem uma bola de neve perigosa. É óbvio que o mercado desse tamanho não funciona sem regras bem rígidas. Ele é super regulado pela CVM, a nossa Comissão de Valores Mobiliários. São normas como essas que a gente vê na tela que garantem a transparência, o jeito certo de registrar as operações e, no fim das contas, a segurança para todo mundo que participa. Então a gente chega num ponto crucial. Quem são as pessoas e as instituições que fazem esse mercado girar todo dia? Quem está do outro lado da tela quando alguém quer comprar ou vender? Vamos conhecer esses participantes? A liquidez do mercado, ou seja, a facilidade de comprar e vender, vem de um ecossistema de vários agentes. Tem as corretoras e os bancos, que nos dão acesso, tem os market makers, que são contratados pela B3 para garantir que sempre tem a oferta, e, claro, os grandes investidores institucionais e os traders profissionais. É a ação de todo mundo junto que dá vida ao mercado. Ok, a teoria já está mais clara. Mas e a prática? Como alguém de fato começa a operar contratos futuros de dólar? Vamos ver o caminho das pedras, o passo a passo para transformar esse conhecimento em ação.
Olha só, aqui o caminho fica bem desenhado. O processo todo se resume a 5 passos essenciais. Primeiro, abrir conta numa corretora autorizada e fazer a análise de perfil. Segundo, depositar os recursos para a margem de garantia. Terceiro, enviar a ordem de compra ou venda pela plataforma de negociação. Quarto, e muito importante, acompanhar o ajuste diário, que é automático. E por fim, o quinto passo, fechar a posição antes do vencimento. É um fluxo bem definido, não é? Então, para a gente fechar, vamos só recapitular os pontos mais importantes que vimos até aqui. Falamos do contrato padrão, de $50 mil, e do mini contrato, bem mais acessível. Vimos o ajuste diário, que realiza os lucros e perdas de todo dia, a margem de garantia, que é a segurança do sistema, e a forte regulação da CVM e da B3. Esses são os pilares desse mercado. E a gente termina com essa reflexão. O mercado de futuros de dólar pode até parecer complexo à primeira vista, cheio de regras e mecanismos próprios. Mas, com a informação correta, com uma estrutura clara para entender como as coisas funcionam, será que ele não é, afinal, um mercado totalmente decifrável? Fica aí a pergunta para a gente pensar.